Boa noite para todo mundo. 4 anos depois de estar aqui contando como foi a minha história na Escola de Verão do Weissmann de 2013, estou aqui de novo, então é um prazer enorme, especialmente porque posso trazer novidades, além de como foi aquele verão lá. Durante o ensino médio inteiro, como todos esses jovens que falaram, eu fiz pesquisas científicas. Então, eu estudei na Fundação Liberata, mesma escola de onde vem o Vinícius, em que existe essa cultura de pesquisa muito forte. A gente escuta falar de pesquisa desde o primeiro ano. Nossos grandes referenciais de sucesso naquela escola são os jovens que fazem pesquisas e vão para competições no Brasil e no mundo inteiro. E aí eu comecei lá no primeiro ano fazendo pesquisas na área de meio ambiente, até que fui evoluindo para trabalhar na área de saúde. E, por fim, no último ano da escola, eu comecei a desenvolver um tecido impregnado com nanopartículas para ter aplicações na área de saúde, eu e mais algumas colegas. E aí essa pesquisa me proporcionou experiências incríveis, como também ir para a Intel ISEF, como a Maria e como o Luiz, que é a feira de ciência que acontece nos Estados Unidos. Pude ir por 2 vezes, e na última vez que fui, fiquei em 4º lugar na área de medicina, então essa foto expressa um pouco da minha felicidade naquele momento de atingir esse tipo de prêmio para o Brasil. E aí, depois que eu tive essas experiências, eu pude ir para o Weissmann em 2013. Eu decidi, por conta de ter feito projetos na área de saúde, cursar medicina. Atualmente estou no 5º ano de medicina. E aí eu tinha recém passado na faculdade, vai começar só em agosto na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas já sabia do intercâmbio do Weissmann, porque jovens que tinham ido para os Estados Unidos comigo, ou em anos anteriores, já tinham ido. Eu acompanhava a trajetória deles e almejava que o dia que eu passasse na faculdade eu pudesse me inscrever, e foi isso que aconteceu. Naquela época, ainda não existia a seleção pelas feiras de ciências. Na verdade, eu digo que foi um legado da minha turma, né, que 3 alunos foram do Rio Grande do Sul, isso chamou a atenção da Regina. E aí eu pude ir com mais 4 brasileiros para Israel. E foi uma experiência sensacional. O que eu vejo que tem em comum é esse desafio da pesquisa básica por si só, porque no ensino médio a gente está muito acostumado a enxergar problemas e em nossos projetos propor soluções. E aí entender o quão especial é a pesquisa básica e o quão complexo é você adentrar um ambiente, um conhecimento que você ainda não tem, então você está produzindo esse conhecimento, foi bastante desafiador. Mas eu não vou me prolongar nisso, porque eu acho que a experiência dos 4 aqui representa muito bem a minha experiência naquela época. O que eu levo disso tudo foi o poder da curiosidade. Eu, no ensino médio, estava acostumada então, a enxergar problemas e propor soluções, e no Weissmann eu tive que trabalhar com neurociência. E aí, todo dia eu perguntava para a minha mentora, para que serve isso que a gente está fazendo? Toda feliz, porque eu estudava bastante, todos os artigos que ela me dava, voltava com mais perguntas, ela dizia, Cauana, eu não sei para que vai servir o que a gente está fazendo, a gente só está curioso e só quer descobrir algo novo, algo que a humanidade ainda não sabe. Eu demorei muito para compreender, e foi justamente nesse jantar com o presidente do Weissmann que eu entendi que os cientistas lá estavam genuinamente interessados em entender aquilo que estava na fronteira do conhecimento. E, para mim, isso é muito poderoso, porque eu trago até hoje, porque eu acho que um cientista que está movido pela curiosidade, ele tem só uma pergunta, ele não tem necessariamente um objetivo, um problema que ele quer resolver. E é isso que eu tento levar para a minha vida hoje. Me deixar guiar pelas perguntas que eu acho que fazem sentido de serem respondidas. E aí, depois de toda essa experiência com pesquisa no ensino médio, eu, eventualmente, era convidada a dar palestras para jovens de ensino médio. E aí eu ficava muito feliz com isso, porque eu sabia que antes, quem havia me inspirado eram jovens que tinham ido antes de mim para outras competições e adquirido um certo reconhecimento. Então, para mim, era muito gratificante, naquele momento, estar naquele espaço de, talvez, inspirar outros jovens, assim como um dia eu havia sido inspirada. Mas aí eu tinha a noção de que, só fazendo isso, de dar palestra, eu chegava sempre nos mesmos jovens, que eram os jovens que já estavam em escolas, que tinham um ambiente de pesquisa forte e fértil, e para esses jovens, só a inspiração bastava. Mas para aquele jovem que estivesse numa escola sem estrutura, sem o suporte de um professor, sem saber como fazer a pesquisa que eu estava falando que eu tinha feito, minha palestra não ia adiantar muita coisa, a não ser talvez gerar a frustração dele saber que existia uma oportunidade que ele não estava podendo vivenciar. E foi dessa inquietação e uma gratidão imensa por todas as oportunidades que eu já tinha vivido que eu decidi, em 2015, criar o Cientista Beta. O Cientista Beta surgiu de uma vontade minha de poder retornar para a sociedade um pouco dos investimentos que eu estava recebendo, tanto por ter saído do Brasil para o exterior pelas primeiras vezes na minha vida, foram através dessas oportunidades, as pessoas que eu conheci, o quanto essas oportunidades me colocavam horizontes que eu começava a ver que eram possíveis para mim. E antes da realidade que eu vinha, eu não enxergava isso. Então, eu queria ir um pouco além das palestras. E aí eu encontrei um monte de gente no Brasil inteiro que era muito grato por essas oportunidades que receberam e queriam também contribuir de alguma forma. E a forma que a gente encontrou foi justamente o Cientista Beta, que é uma iniciativa que existe desde 2015 para conectar os jovens brasileiros à ciência. A gente tem mais de 7,8 milhões de jovens brasileiros no ensino médio. E a maioria desses jovens acham
que o mais importante do que ele pode extrair do ensino médio é uma aprovação no vestibular, no Enem, entrar para a faculdade. E a gente, no Cientista Beta, acredita muito no poder transformador dos projetos científicos na fase escolar. E é para isso que o Cientista Beta existe, para conseguir também democratizar mais, dar acesso para jovens que antes não sabiam que isso era possível, para ajudar. Então, a gente vai desde a produção de conhecimento no nosso site, qualquer jovem pode baixar os e-books que a gente escreve sobre como fazer pesquisa. A gente conta histórias inspiradoras como essas dentro do nosso site, para que os jovens também possam se inspirar. Mas, mais do que isso, a gente tem um programa que é o nosso grande xodó, que é um programa de mentoria para jovens cientistas do país todo. E aí, esse programa é possível por pessoas que estão como essa que estão nessa foto. A gente aceita as inscrições de jovens do país todo que estejam no ensino médio ou ensino técnico e queiram fazer um projeto científico. Esse jovem não precisa ter nenhuma bagagem com pesquisa, mas pode ter, também não é excludente. E ele passa a receber a mentoria do Cientista Beta, através de conteúdo que a gente produz, desafios que a gente dá para esse jovem, para deixar mais tangível o desenvolvimento dos projetos, e de um mentor. Esse mentor é alguém como a gente, que é muito grato pelas oportunidades que recebeu e quer ajudar um jovem que está iniciando nessa trajetória. Mas, nesse meio tempo, também, a gente encontrou muitas pessoas que estão na pós-graduação, que nunca souberam que pesquisa no ensino médio existia, e também quiseram ser mentores. E aí eu gosto muito, aqui tem umas fotos de alguns dos nossos mentorados, aqui na Mostra Tech, esse no nosso evento do ano passado, que a Regina esteve presente. E eu gosto muito de contar a história do Arthur. O Arthur é um jovem gaúcho do interior do estado do Rio Grande do Sul, no município de Estrela, que estava, de certa forma, esquecido no interior da cidade, numa escola em que não se falava em pesquisa científica. Mas o Arthur era um cientista nato, daqueles que eu encontrei no Weizmann. Ele já tinha uma curiosidade desde os 11 anos sobre criação de plantas. Ele já tinha plantado mais de 30 mil mudas de orquídeas e chegado num método que qualquer senhorinha que gosta de orquídeas teria inveja dele. Só que ele não via uma aplicação para esse conhecimento, e quando ele se inscreveu no programa do Cientista Beta, ele transformou todo esse conhecimento que ele tinha no cultivo de orquídeas em um projeto para recuperar áreas de degradação ambiental. E o Arthur, que nunca tinha participado de uma dessas feiras de ciências, que para a gente são tão normais, porque a gente escuta falar o tempo todo, foi para a Mostra Tech ano passado, pela primeira vez, ficou em primeiro lugar na área dele, competindo com gente que tinha muito mais experiência que ele. Além do primeiro lugar, conseguiu uma credencial para a ISWIP nos Estados Unidos, no Texas, e foi para lá pela primeira vez esse ano apresentar o projeto dele. Então, o Arthur é uma das histórias que a gente gosta de contar, porque a gente acredita muito que esses 7,8 milhões de jovens que estão no ensino médio, eles têm um imenso potencial, que só precisa encontrar as oportunidades e o apoio certo. E é para isso que o Cientista Beta existe. E aí a gente tem mais algumas fotos de alguns mentorados nossos, que vêm de todos os cantos do país. E aí o legal é porque eles entendem que o Cientista Beta surgiu de uma gratidão das pessoas que viveram essas oportunidades. E aí eles também são muito gratos por poderem estar no Cientista Beta. Então, é comum eles fecharem salas de aula e darem palestras para colegas das mesmas escolas, e assim eles são catalisadores naquele ambiente. E aí, como a gente é muito grato pela oportunidade de ter ido para o Weizmann, nesse ano a gente pensou, olha, uma coisa que a gente sabe fazer bem é se comunicar com esses jovens. Então, já que esses jovens querem saber das oportunidades que existem, e eu, pessoalmente, recebo muita solicitação de quem quer ir de revisar a redação, eu não tenho mais condição de revisar a redação de todo mundo que me pede. Porque cada vez mais eu acho que tem mais gente interessada no programa. Então, eu pensei, eu vou escrever sobre isso, e a gente lança um e-book do Cientista Beta, para que esses jovens que estão passando pelo processo seletivo, que é paralelo das feiras, possa ter um conteúdo de qualidade. E aí, então, a gente coletou alguns depoimentos de jovens que já tinham ido, pediu autorização deles para nos enviarem suas redações que eles aplicaram para o processo seletivo, para ficar ali como base para os jovens que iam se inscrever, se inspirarem nas redações que haviam sido aprovadas em anos anteriores, e contou um pouco sobre como era o programa. E foi um sucesso de downloads. Esse e-book é um dos que mais foi baixado do Cientista Beta, então é muito legal. E o legal é que tanto a Maria, quanto o Luiz, quanto o Daniel, que passaram pelo processo da redação, disseram que leram o e-book, se inspiraram, corrigiram um pouco as redações baseado no que estavam vendo lá. Então, certamente, no ano que vem, sai uma nova edição com as redações de vocês. E aí, também, o Cientista Beta, para ter escala e chegar nos lugares que a gente quer, que são lugares, talvez, que ainda não sabem de pesquisa científica, a gente funciona basicamente de maneira virtual. Então, o mentor do jovem, quando ele faz um projeto, se conecta a ele de maneira virtual. Todo o conteúdo que o jovem recebe é por meio digital. Mas existe uma necessidade imensa das pessoas se conhecerem, se conectarem. Então, no passado, a gente fez o primeiro encontro nacional do Cientista Beta, que aconteceu no Google, aqui em São Paulo. E a Regina, na foto ali embaixo, esteve presente, o que nos deixou muito gratos e orgulhosos de poder contar com essa participação. E esse ano vai acontecer de novo esse encontro nacional, dessa vez com o dobro de projetos de jovens, mas vai ser no Rio Grande do Sul, numa universidade lá que chama Universidade Unicinos.
entre 13 e 15 de dezembro, então estão todos convidados, se quiserem ir conhecer um pouco esses jovens, eles são encantadores. E aí, o Cientista Beta também, ele surge não só da minha experiência de pesquisa, mas da experiência minha e dos demais integrantes do Cientista Beta com o empreendedorismo social. Então, a gente enxerga o Cientista Beta como uma iniciativa para causar impacto social e com uma veia bastante empreendedora. Então, a gente se inscreve em tudo que é possível para aprender mais e trazer qualidade e excelência, aquela excelência que a gente viu nas pesquisas do Weissmann, para dentro do que a gente faz hoje no Cientista Beta. E aí, de tanto batalhar, a gente já conseguiu alguns reconhecimentos. Ano passado, a gente ficou em segundo lugar numa competição do Social Good Brasil, que é uma ONG que incentiva iniciativas que usam tecnologia para causar impacto social. A gente também ganhou um edital da Cyber Foundation com a Fundação Lehman. Esse ano, eu acabei de ser selecionada para ser fellow da Red Bull Amapico, que é uma rede internacional da Red Bull, que seleciona a cada ano 15 empreendedores na África do Sul, 15 no Brasil, 15 nos Estados Unidos, para receberem apoio da Red Bull para alavancarem suas iniciativas. E também a gente ficou em segundo lugar no Prêmio City de Microempreendedores. E, bom, para finalizar, o nosso lema é: e se a ciência te fizesse decolar? Porque a gente acredita imensamente no poder transformador da ciência. O quanto a ciência pode ser uma ferramenta para a educação mesmo, para a transformação social, transformação desses seres humanos aí, que são esses jovens que estão fazendo suas pesquisas. E hoje, o que eu posso dizer é que, na época que eu tinha essas oportunidades de ir para os Estados Unidos, de ir para Israel, de participar dessas competições que moldaram quem eu sou e colocaram horizontes maiores para mim, eu tinha uma noção ainda vaga do que era gratidão. Assim. Então, eu era grata porque eu me sentia muito sortuda de poder viver aquilo. E eu ainda não tinha muita noção de que aquilo era para poucas pessoas. E com o Cientista Beta eu consegui ver que dá para levar para mais gente. Vamos levar para mais pessoas. Mas hoje, estando do outro lado, do lado de alguém que também está querendo oferecer isso para outros jovens, eu consigo entender a intenção dos amigos do Weissmann. Então, é muito mais bonito hoje, e eu sou muito mais grata ainda por entender o esforço e o empenho que essas pessoas colocam para que nós possamos ser impactados. E que é por isso que não pode parar na gente. Que tem que seguir adiante. E o quanto é legal, para mim, no Cientista Beta, quando eu vejo que esses jovens fecham salas de aula por autonomia deles, para dar palestras para outros jovens que passam a querer fazer projetos. E eu entendo que a nossa missão aqui também é ser um pouco embaixadores. E hoje eu tenho a felicidade, Cláudia me falou que eu posso me considerar um dos amigos do Weissmann, aí, uma amiga do Weissmann. Estou muito feliz, sou muito grata e espero poder contribuir ainda nas próximas gerações, desenvolver um trabalho com os jovens que falaram hoje, justamente para tentar resgatar qual é a ideia que você quer passar, o que dá para aprender disso. E 4 anos depois, eu continuo aprendendo muito com aquela experiência. Eu vivi tanta coisa lá, eu tinha um diário, né, que eu anotava tudo, e toda vez que eu leio, eu aprendo algo novo sobre aquela experiência. Para mim, foi transformador. Então, meu muito obrigada de novo para vocês.